Fase 4, quais são as regras? Eu vou explicar uma a uma. Então, aqui para vocês verificarem. Ex-Works, que é uma das mais utilizadas quando o importador ele quer controlar toda a logística. Né? Tem muitas empresas grandes que querem controlar toda a logística, então eles compram, pedem desconto no seu contrato de compra e falam o transporte é por minha conta, porque a maioria das empresas multinacionais, principalmente, eles têm um bid global, né, com os principais players logísticos, e eles já sabem exatamente quanto que eles vão gastar de logística, eles podem negociar isso cada vez mais, dependendo do tempo, né? Peak season, né? Alta estação, o frete é mais barato, baixa estação é mais caro, baixa estação é mais barato, alta estação é mais caro. Então, as multinacionais têm um poder de barganha, dependendo do seu volume, e eles preferem comprar a mercadoria, pagar só pela mercadoria, e a logística ele controla totalmente. Principalmente aqui no Brasil, porque a gente sabe que temos algumas burocracias terríveis, então muitas empresas preferem ter o desconto na mercadoria, controlar toda a logística, porque sabe exatamente quando vai receber. E tem seus parceiros de confiança contratados já para fazer esse tipo de serviço. Então, voltando, ex-works é o termo de maior responsabilidade do comprador, do importador. Então, o exportador, ele é responsável por entregar a carga lá na porta da sua fábrica, tem o desenho, quem está conseguindo enxergar a imagem, tem o desenho aqui. Então, ele fabrica, embala, deixa na porta da sua fábrica disponível para o importador buscar. Então, o importador assume todo o risco da fábrica para frente. E todo o custo também. Então, tem essas linhas, essa linha pontilhada, o Rzinho aqui é o risco, embaixo é o custo, tá? Que está na imagem. Então, a mercadoria é entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor. Cabe ao comprador todas as despesas e riscos desde o recebimento da mercadoria no local designado até o destino final. Então, representa o mínimo de obrigação para o vendedor. O desembaraço para exportação é por conta do comprador. E o vendedor ele tem a obrigação de dar assistência para esse procedimento referente à documentação, emitir invoice, packing list, toda a documentação necessária para o desembaraço aduaneiro no país do comprador. E o resto é por conta do comprador. FCA, né? Próximo Coterms. Free carrier, livre no transportador. Então, o risco do exportador, do vendedor, tá até ele entregar a carga no terminal do transportador, ou seja, ele que faz o desembaraço e tudo mais. A partir daí, quem tem responsabilidade de fazer o transporte, de pagar o frete, de desembaraçar no país de destino é o comprador. Então, e o custo também. O exportador só vai até ele entregar no terminal, né? Designado, livre no transportador, por exemplo, FCA Guarulhos, se for um embarque aéreo. Então, o exportador vai entregar a carga no aeroporto de Guarulhos, desembaraçada, pronta para o transporte internacional. O transporte internacional para frente, tanto no aéreo quanto no marítimo, a responsabilidade é do comprador. Tá? Então, compete ao vendedor entregar a mercadoria à custódia do transportador, indicado pelo comprador, no local determinado. A partir desse momento, todas as despesas, bem como responsabilidade por perdas e danos que a mercadoria possa vir a sofrer, correm por conta do comprador. Então, os trâmites alfandegários de exportação são por conta do vendedor. Como eu falei, tem que entregar, tem até aqui no desenho, ó, passa pela alfândega e entrega no terminal da companhia aérea, da companhia marítima, para embarcar. Desembaraço, aduaneiro, transporte interno, aqui no Brasil, se for uma exportação, tudo por conta do exportador. Então, os trâmites alfandegários na exportação são por conta do vendedor, quando existirem. Na importação, são por conta do comprador. FAS, próximo cotermo, Free Alongside Ship. O FAS, ele é mais utilizado, assim, para vocês saberem, pelo menos, principalmente no Brasil, para os negociadores, compradores, exportadores, importadores brasileiros, mais para projetos, tá? No geral, eles usam mais o FOB e o FCA. Mas o FAS é parecido, né? Fica a carga do vendedor, todas as despesas, até a colocação da mercadoria no cais do porto de embarque. Então, é usado mais para projeto, por quê? Porque carga projeto é mais caro para movimentar no porto, nas estradas. Então, geralmente, sei lá, vou levar um transformador, né? Ele tem que ser um transporte de caminhão especial, tem um handling especial dentro do cais do porto. Então, aí define qual é o risco. Isso custa caro
guindaste, esse tipo de coisa, contratar alugar guindaste, para ovar dentro do navio, né, estufar dentro do navio, esse tipo de carga dificilmente vai em container. Então, é muito utilizado em carga projeto. Então, fica a carga do vendedor, todas as despesas, até a colocação da mercadoria no cais do porto de embarque, ao lado do costado do navio, no seu ponto de atracação, cabendo também a responsabilidade por quais perdas e danos, por qualquer perdas e danos sofridos pela mercadoria até a chegada no costado do navio. Então, compete ao fornecedor, ao vendedor fornecer ao comprador, ao seu pedido de conta, assistência na obtenção de qualquer documento no país de origem ou de embarque para certificados origem, licença de exportação, carga projeto tem que ter licença até para trafegar na estrada, ou seja, então o exportador é responsável por todo esse tipo de coisa. E quando as mercadorias forem ovadas em containers, né, se tiver, existem containers flat racks para carga projeto e tudo mais, deve ser entregues para o vendedor ao transportador no terminal e não ao lado do navio. Né? Se for por carga projeto, aí ele é responsável para deixar a carga ao lado do navio e ele paga todo esse handling, todos esses custos de movimentação. Então, um container, por isso que eu falei, não é muito utilizado, né? Mais para carga projeto. E os trâmites alfandegários na exportação são por conta do vendedor, enquanto os trâmites de direitos alfandegários na importação são por conta do comprador. CPT, Carriage Paid To. Então, aqui já muda. Até todos os termos que eu expliquei antes, o risco e o custo é a mesma coisa, né? O exportador assume, né, o mesmo limite de risco, o mesmo limite de custo. No CPT já é diferente. O risco do CPT do exportador é até o terminal. E o custo é até a chegada no destino. Então, assim, só para você saber, o vendedor é responsável pelo transporte da mercadoria até o destino indicado. O risco por perdas e danos que a mercadoria possa vir a sofrer, bem como qualquer despesa adicionais, correm por conta do comprador, a partir do momento em que a mercadoria for entregue à custódia do transportador. Os trâmites alfandegários na exportação são por conta do exportador e na importação por conta do importador. Tá? Então, o risco que ele assume de seguro e tudo mais é até ele entregar no terminal designado, porto ou aeroporto, e o custo ele paga, o frete internacional ele paga até o destino final, do porto ao aeroporto. De lá para frente, trâmites alfandegários e transporte até a chegada na fábrica do comprador, aí também é por conta do comprador. O CIP já muda porque entra o seguro. Então, o vendedor possui as mesmas responsabilidades que as indicadas na condição CPT, as quais deve ser adicionado o pagamento do seguro até o destino. Tá? Então, ele paga também o seguro nesse transporte. Ele paga o transporte e o seguro até a chegada no terminal de destino. Dali para frente já é por conta do comprador. O CFR, Cost and Freight. Então, o risco também é similar. O risco é até, na verdade, cabe ao exportador a responsabilidade já definida na condição FOB, mais a contratação do frete internacional. Então, ele deixa a bordo do navio. Tá vendo a flechinha? Antes era na murada do navio. Então, a murada é entre o cais e o navio. Se a carga caísse no meio, né, na hora que estivesse transferindo o container para bordo do navio, se acontecesse qualquer acidente, dava uma briga tremenda, porque eles iam lá medir para de quem é a responsabilidade, onde que o container estava. Então, dava muita confusão. Por isso que eles mudaram esses últimos containers para ser a bordo do navio, ou seja, a responsabilidade do exportador deixar a carga a bordo do navio. E o pagamento de frete, né, do transporte internacional também é por conta do exportador no CFR. O importador deverá contratar o seguro e providenciar o desembaraço da mercadoria no porto de desembarque. O CIF, Cost, Insurance and Freight, entra já o custo, o seguro e o frete. Então, estabelece para o exportador as mesmas condições da modalidade anterior, né, o CFR, e adicionalmente a obrigação de contratar e pagar o prêmio do seguro referente ao transporte internacional. Então, né, se acontecer aquele tipo de acidente que eu mostrei para vocês na fotinho, então a carga está por conta do exportador, ainda é responsabilidade do exportador, porque ele teve que pagar o frete internacional, o seguro, então ele que é responsável. Né? Se perder a carga, ele que vai pagar o prêmio, se acontecer algum acidente e tudo mais. E ao importador cabe o desembaraço alfandegário no posto de desembarque e o transporte até o destino final.
O DAP, Delivery at Place, entregue com direitos pagos. Então, tem a maior, não é a maior responsabilidade, né, mas a responsabilidade quase até a chegada da carga no terminal do comprador. Então, Incoterm DAP, Delivery at Place, garante ao comprador receber a mercadoria no local definido. Geralmente é um terminal, né, designado. Aí, isso é um acordo entre o comprador e o exportador. Então, ao ser usado Incoterm DAP, Delivery at Place, ou em português, entregue no local acordado entre o vendedor e o comprador, o vendedor ele deverá desembaraçar a mercadoria para exportação no seu país, fazer o transporte internacional, levar a mercadoria até o local combinado no destino. O desembaraço de importação no local de destino, bem como a descarga da mercadoria, aí fica a cargo do importador. O termo DAP ele pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte, tanto aéreo quanto marítimo, desde e terrestre também, né? Aqui mais no Mercosul, para a gente, né? Fluvial a gente não tem muito, né? TST aqui, mas em outros países eles até utilizam bastante, aqui não. E o risco do transporte no DAP fica a cargo do vendedor até chegar no local estipulado. No instante que a mercadoria sai do veículo transportador, o risco já é do comprador. Então, os trâmites alfandegários na exportação, eles são por conta do vendedor, tá? Quando aplicáveis. O vendedor não tem obrigação com relação aos trâmites de direitos na importação. Então, a única coisa que ele não paga é o desembaraço na importação. O resto é tudo por conta do importador, do exportador. O DDP é aquele que eu falei que toda a responsabilidade é por conta do vendedor. Isso é muito utilizado em amostras, né, onde o vendedor ele faz um contato numa feira com algum potencial comprador, potencial cliente, ele fala, vou te mandar uma amostra da minha mercadoria para você depois, né, analisar se você quer comprar e tudo mais. E aí ele pega e faz tudo, ele manda essa amostra, então tudo por conta do exportador, ele tem que, sei lá, quero mandar uma amostra de biquíni para a Espanha, então a minha responsabilidade é embalar, fazer a caixinha, contratar a companhia aérea, contratar seguro se acontecer qualquer problema, fazer o transporte internacional, contratar o desembaraço lá no destino, na Espanha, contratar o transporte lá na Espanha e entregar na lojinha da pessoa que eu contatei, que pode ser minha futura cliente. Então, todas as obrigações são do vendedor, do exportador. Então, cabe ao vendedor colocar a mercadoria desembaraçada à disposição do comprador no ponto designado do país de importação. E aí compete ao vendedor assumir todas as despesas e riscos envolvidos até a entrega da mercadoria, incluindo o pagamento de direitos, né, impostos e outros encargos oficiais no país de destino. Então, representa o máximo de obrigação do vendedor, o DDP. O DAT, Delivery at Terminal. Neste termo, a entrega das mercadorias pelo vendedor se dá quando ela é colocada à disposição do comprador no local de destino nomeado, pronta para ser desembarcada. Desembaraçada também. Ele deve contratar e pagar o transporte e assumir todos os riscos para a entrega. O ponto no local de destino acordado deve ser claramente especificado no contrato entre o vendedor e o comprador. E se o vendedor incorrer em algum custo no desembarque, no destino previsto no contrato de transporte, não deverá se ressarcir junto ao comprador. Aí também, tudo varia em acordo entre importador e exportador também, viu, gente? Como não é imposição, não é. Depois eu vou até dar uns exemplos para vocês, mas não é imposição, não é regulamento, não é lei. Então, muitas vezes o importador e o exportador eles fazem alguns acordos se acontecer qualquer tipo de problema. Ah, eu arco com isso, você arca com aquilo. Então, os trâmites alfandegários na exportação são, nesse caso do DAT, são por conta do vendedor, quando aplicáveis, mas não tem obrigação quanto aos trâmites e direitos alfandegários na importação. Aqui eu mostro alguns exemplos, né, que depois no material acho que vai ficar mais legível para vocês. Numa importação aérea CPT, aí tem uma fatura, geralmente o exportador coloca, quem emite a fatura é o exportador, ele coloca lá CPT em nome do aeroporto, né, geralmente. E aí alguns colocam Incoterms 2010 ou a versão do Incoterms, que é o ideal colocar. O principal contrato utilizado no transporte internacional é a própria fatura comercial. Então lá está tudo escrito, preço, geralmente tem a quantidade ou na própria fatura ou no packing list. Então geralmente as faturas comerciais, invoice, né, commercial invoice, tem os Incoterms. Uma exportação marítima DDP, tem lá os Incoterms DDP.
uma exportação aérea FCA, né, de um exportador, aí tem lá, Incoterms FCA. Numa importação marítima ex-works, olha lá, ex-works. Então, a maioria dos exportadores, eles já colocam isso na fatura, porque é o único documento onde você vai identificar as responsabilidades, quem vai pagar o frete, quem vai pagar o seguro e tudo mais. Então, está geralmente perto do valor, ou está bem em cima ou está lá embaixo, né? Quanto se é pagamento à vista ou não, aí depende de cada modelo. Os custos e riscos. Em relação ao risco de perda ao dono da mercadoria, ele passa da responsabilidade do vendedor ao comprador no momento que o primeiro tenha cumprido a sua obrigação de entregá-la no ponto ou ponto definido pelas partes. Quanto aos custos, são determinados de acordo com cada termo dos incoterms, como eu mostrei para vocês nas tabelinhas. Eles podem ser em locais diferentes daquele da entrega e transferência dos riscos, e nesse caso a operação terá dois pontos críticos, o ponto de entrega e o ponto onde ele tem a obrigação de entregar e o ponto onde ele assume o risco. Entregar e assumir o custo e o ponto onde ele assume o risco. Então, sobre os termos ex-works, FCA, FAS, FOB, DAT, DAP e DDP, o local nomeado é o local em que a entrega ocorre e onde os riscos e custos são transferidos ao vendedor e comprador. Então, todos esses se iguala, né? Tanto a responsabilidade dos riscos e dos custos. E nos termos CPT, CIP, CFR e CIF, o local nomeado difere do local de entrega, já que nesses quatro termos o local nomeado é o local de destino até onde o transporte é pago. O local de entrega é no país do vendedor, onde o local é definido pelas partes. E na contratação do transporte é de responsabilidade do comprador nos termos ex-works, FCA, FAS e FOB. Então, né, o comprador é responsável por contratar o transporte internacional desses casos, e do vendedor nos termos CPT, CIP, CFR, CIF, DAT e DDP. Então, o vendedor que contrata o frete internacional, o freight forward, a companhia aérea, o armador. Então, é o vendedor que assume isso. Então, sempre considerando que as partes podem alterar isso se desejarem, pois não é incomum que os termos de responsabilidade do comprador sejam solicitados ao vendedor que o contrate, não tem problema nenhum. Aí eles definem o pagamento. Às vezes tem algum importador que não conhece nenhum armador, nenhuma companhia aérea, ele fala, contrata para mim, e aí, dependendo do incoterm, cada um assume a sua responsabilidade quanto ao pagamento. Tá? Então, aqui eu coloquei um resuminho para ficar mais fácil para vocês a responsabilidade do pagamento do frete. Então, frete collect, sempre, para os incoterms ex-works, FCA, FOB e FAS. Então, né, os grupos E e F são frete collect sempre. E o frete prepaid para os incoterms dos grupos C e D. CIF, CFR, CIP, CPT, DAT, DAP e DDP. Tá? Então, isso aqui é até bom decorar, porque na hora que você receber um documento, um HBE, um House Bill of Lading, né, um House Area Bill, né, no transporte aéreo, no transporte marítimo, vocês podem identificar, dependendo do incoterms, se o frete vai ser prepaid ou collect. Né? Frete prepaid é frete pago, frete collect é frete a coletar no destino. E frete prepaid é pago na origem. Então, voltando, frete collect, grupos E e F, ex-works, FCA, FOB e FAS, e frete prepaid, pago na origem, grupo C e D, CIF, CFR, CIP, CPT, DAT, DAP e DDP. Aqui um resumo final para vocês. Os incoterms, eles têm como finalidade definir a responsabilidade dos compradores e vendedores, importadores e exportadores, por ocasião da entrega do produto, conforme o contrato de venda. Os termos, eles determinam os custos e riscos das partes. Os incoterms, eles são adotados regularmente e mundialmente nos contratos de venda internacional e eles se tornaram parte integrante dos termos usados nas transações comerciais. Todo o contrato de venda deveria fazer referência aos incoterms 2010, que é a versão mais atualizada. Mas lembrando novamente que o uso dos incoterms ele não é obrigatório mundialmente. É uma proposta, igual se você receber uma fatura e não tiver os incoterms, não pode falar que a fatura é errada. Tá? Não está errado. O ideal é ter, mas não tem obrigação. Né? Para o Brasil, na verdade, a gente tem a obrigação de saber os incoterms porque você tem que lançar no Syscomex. Mas em outros países não.
Lembrando novamente que os Incoterms não é obrigatório mundialmente, né? É uma proposta em linguagem mundial utilizada para facilitar o comércio internacional, em que na prática é muito utilizada por importadores e exportadores, né? O Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior Brasileiro, exige a indicação dos Incoterms no sistema para a efetivação do desembaraço aduaneiro. Ou seja, na hora de registrar uma DI, um RE, você tem que colocar os Incoterms, né? E no Brasil, o DDP não é autorizado, só para vocês saberem, porque não existe essa opção no Siscomex. Por quê? Porque o importador, é só o importador que ele nomeia um despachante no Brasil. Então, para você desembaraçar uma carga, você tem que ter o radar, o registro de importador, ou seja, na Receita Federal. Então, e no exterior, não. O próprio exportador pode desembaraçar a carga em seu nome. Então, no Brasil, o DDP não é aceito, só o DAP. E, então, a gente não pode utilizar porque não tem nem essa opção no Siscomex. Tá? Mas em outros países, para exportação, vocês podem utilizar normalmente. Porque em outros países, se você fizer um DDP, você pode passar uma procuração para um despachante no exterior, para o freight forward, que tenha também o serviço de desembaraço, e autorizá-lo a liberar a carga em seu nome. E entregá-lo no destino final. Então, gente, vocês podem depois acessar a página da Bracomex no Facebook. Tem também o portal, aqui o contato do portal, Twitter e tudo mais. Vocês podem fazer mais perguntas. Agora eu vou tentar responder algumas perguntas aqui no chat. Mas vocês também vão receber a aula gravada, tá? Repetindo, né? Quem está realizando por smartphone não conseguiu ver os slides, né, nem consegue ver o chat aqui, mas a Bracomex vai disponibilizar um canal aberto com todos os participantes através do e-mail, né? E vocês podem solicitar os slides, não sei se vocês conseguiram acessar agora, mas podem solicitar depois os slides também. E fazer as perguntas que eu não consegui responder também, porque falta 5 minutos, fazer essas perguntas também por e-mail, que depois a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, tá? Então, façam os cursos da Bracomex, são muito bons. Sempre tem pessoas com experiência que podem dividir a experiência com vocês. Incoterms é o principal, gente. Decorem, aprendam, pega essa lista, deixem na mesa de vocês, porque qualquer coisa que vocês forem fazer na importação, exportação, a principal informação que vocês têm que ver é qual que é Incoterms, porque por aí começa tudo. É o principal acordo, a principal informação, porque por aí você vai conseguir analisar uma fatura, por aí você vai conseguir analisar um conhecimento de embarque, se o faturamento foi feito ok, ou seja, é importante para todos os departamentos, desde a operação até o departamento financeiro, até o departamento de compras, o departamento jurídico, é muito importante. Então, vocês terem esses termos na cabeça, não precisa decorar, mas tem a tabelinha na sua mesa, até eu tenho, ó, há 20 anos tenho a tabelinha na minha mesa, para qualquer dúvida que você tiver, você consulta, você explica para alguém, você prova para alguém, né, através do livrinho, o livro também fica do meu lado. Então, assim, são termos internacionais em qualquer cultura, qualquer linguagem, eles vão entender e vão discutir com vocês a responsabilidade de cada um, do vendedor e do comprador, tá? E eu tô vendo algumas perguntas da Zélia. O termo DDP é aceito em operações formais via aérea ou marítima? O DDP é multimodal, então tanto aéreo quanto marítimo. Mas como eu falei, na importação no Brasil, ele não é aceito porque o Siscomex não, o Siscomex, a Receita Federal não aprovou porque o importador tem que ter um radar, ele tem que ter um despachante nomeado, não pode ser uma empresa estrangeira a desembaraçar a carga no Brasil. Tá? Aí sobre a palestra, disponibilidade, vocês também podem depois esclarecer no portal, tá? Vai ficar disponível depois. Vamos ver mais perguntas aqui. No Siscomex é possível utilizar o FCA para embarques com frete prepaid? Não. FCA é sempre frete collect, gente. Tá? Então é definido se for frete prepaid só do grupo C e D, que eu coloquei lá para vocês. Se for FCA, como é que você vai colocar um alerta lá que tem alguma coisa errada? O conhecimento foi emitido errado, ou a fatura tem algum problema. Então, o fiscal com certeza pode passar, se é canal verde, não sei, mas vai ter um alerta lá. Não pode colocar no Siscomex FCA para um frete prepaid. Está completamente errado. Uma pergunta da Letícia. Qual é a língua utilizada nos Incoterms? Originalmente, em inglês, né? International Commercial Terms, né? É uma palavra, né? É uma abreviação de termos
desse termo em inglês, né? International Commercial Terms, termos do comércio internacional. Foi lançado em inglês, né? A Câmara foi criada em Paris por vários executivos do mundo inteiro, os principais executivos, e é tudo discutido em inglês mesmo. Então, o livro original é em inglês e traduzido para o mundo inteiro, né? No Brasil, a gente já tem em português, tá? Mas os incoterms, eles não podem ser elaborados em outra língua. São termos mundiais, globais, então são em inglês. Vocês viram, né? FCA, por exemplo, Free Carrier. Free Carrier. Aí vocês colocam lá que é Free Carrier e a gente traduz. Transportador livre, em português. Aí cada língua, né? Na Espanha deve ter a tradução em espanhol. Ou seja, em cada língua eles devem ter a tradução, mas originalmente é em inglês e os termos não vão mudar. Os termos oficiais são em inglês e cada país traduz. Uma pergunta da Mariana Vieira. Aí por e-mail, depois vocês podem fazer as perguntas para o Abracomex sobre certificado e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais. Não estou chegando mais nenhuma pergunta. Vamos ver aqui. Gente, quem não conseguiu tirar as dúvidas, as perguntas que eu não consegui responder, perguntem no portal, mandem e depois a gente vai conseguir responder. Eu vou conseguir responder, o pessoal do Abracomex também vai ver e vai me mandar e eu mando para vocês a resposta, tá? Ainda, depois o Abracomex passa o prazo para vocês. Tá? Mas obrigada pela participação de todos. Estudem, quem está começando na área, quem já está na área, em qualquer área, igual eu falei, desde a parte financeira até a parte jurídica, é muito importante conhecer esses termos internacionais, principalmente no Brasil, que está cada vez mais globalizado. O Brasil não, todos os países, mas o Brasil é um dos países que está fazendo cada vez mais transações internacionais, acordos com, né, devido aos nossos acordos internacionais, as empresas pequenas, né, empresários pequenos estão fazendo vendas, né, para outros países, então é importantíssimo utilizar, conhecer os termos, os incoterms, né, esses termos internacionais, porque é o início de tudo, para vocês conferirem qualquer tipo de documento, tá bom? E não precisa decorar, tem a tabelinha na mesa, tá bom? Obrigada pela participação de todos e ótimo feriado que vem aí. Tchau, tchau.